Você está no plano, está seguindo ali, treinando bem, bebendo a quantidade de água devida, comendo certinho, mas do nada o seu peso estaciona. Você entra ali em um platô. Você logo pensa: meu metabolismo quebrou? Não, ele se adaptou. No vídeo de hoje você vai entender por que que você parou de emagrecer mesmo fazendo tudo certo e como evitar a adaptação metabólica nas dietas muito longas. Essa estagnação no peso, esse platô, muitas das vezes isso acontece justamente porque ocorre uma adaptação metabólica ao seguir ali uma mesma dieta em déficit calórico durante muito tempo. Primeiramente, você tem que ter um entendimento do que é a adaptação metabólica. A adaptação metabólica nada mais é do que o ajuste que o corpo tem, essa capacidade natural que o corpo tem em ajustar as calorias que são gastas devido à ingestão de calorias ser pouca. Ou seja, a partir do momento que você mantém ali uma recorrência em fornecer para o seu corpo calorias a menos, o corpo vai se adaptar a essa demanda, a essa suplementação baixa, e ele vai diminuir os seus níveis de gasto justamente para o quê? Ter maior facilidade para a sobrevivência, uma vez que você está entregando ali para ele poucas calorias. É um recurso evolutivo, todo ser humano tem. Quando você faz uma mesma dieta ali durante muito tempo, o corpo ele reduz principalmente o NIAT. NIAT nada mais é do que as atividades físicas que não são exercícios físicos, essas atividades rotineiras que a gente tem no dia a dia. O que acontece também? Há uma diminuição da taxa metabólica basal, que é a taxa metabólica em estado de repouso que a gente tem. Você não fazer nada durante o dia, ficar ali somente deitado, de olho fechado, respirando. Ao estar sobrevivendo, ao estar fazendo isso, querendo ou não, seu corpo está gastando o quê? Energia. Então, ao ficar muito tempo mantendo uma dieta aí por longo tempo, principalmente em déficit calórico, o corpo que ele diminui essa taxa metabólica em repouso. Além do mais, há ali uma desregulação dos hormônios que estão envolvidos com a saciedade. Então, a leptina vai diminuir, a grelina vai aumentar, e acaba que isso faz com que você se mexa menos, você seja uma pessoa menos ativa, esteja ali mais preguiçosa, se arrastando, aquela sensação de se arrastar ali durante o dia. Acaba nem percebendo por que está acontecendo isso, mas é justamente porque o corpo ele quer preservar essa energia. Então, ele te induz a ficar o quê? Parado. Beleza, agora que eu entendi o que é adaptação metabólica, como que funciona isso, desse efeito platô todo, vamos para o que a ciência nos diz. Estudos mostram que somente para ter essa diminuição ali do gasto calórico, para preservar o nosso estado, para preservar como um mecanismo de sobrevivência que o corpo usa, que ele abaixa esse gasto calórico, essa diminuição do gasto calórico, ela pode chegar até a 15%. E isso fica muito claro para mim quando chega um paciente novo e me passa a dieta antiga que ele fazia, que ela fazia. Assim que eu pego essa dieta, eu olho ali qual que é o consumo calórico que essa pessoa tinha ali com aquela dieta, por meio de alguns números, algumas informações individuais da pessoa. Eu consigo ali ter assertivamente quanto que ela necessita de calorias. As duas medidas não batem. Se ela, por exemplo, precisa ali de forma basal, em repouso, de 1.500 calorias, por exemplo, e ela estava consumindo 1.000 calorias na sua alimentação, é óbvio que o corpo dela entraria nessa adaptação metabólica. Isso, infelizmente, acontece demais. Acontece muito. Infelizmente, alguns profissionais passam dietas ali, planos alimentares para a pessoa que contém calorias muito abaixo ou abaixo do nível basal, que não é o adequado. Muitas vezes as pessoas também, ao fazer o regime, né? Vamos dizer assim, a pessoa faz o regime quando ela faz sozinha ali.
ela estrutura um regime no qual ela come também pouquíssimas calorias, ela acaba o quê? Comendo menos ali do que poderia e mesmo assim não tem resultados significativos, justamente devido a essa adaptação. O NIOT, que é aquilo que a gente falou das atividades ali corriqueiras do dia a dia, esse gasto calórico dessas atividades, levantar, caminhar, lavar a louça, essas atividades aí que as pessoas fazem no dia a dia. Algumas pessoas fazem mais, outras pessoas fazem menos. Aquelas pessoas que fazem mais têm um gasto maior, mais elevado do que? Do seu NIOT. De toda forma, essa adaptação metabólica, quando acontece, ela faz com que a pessoa, ali de forma automática, diminua o seu NIOT em cerca de 500 calorias. Então, é um gasto que a pessoa tinha antes que ela não está tendo mais. E isso, por si só, dá o efeito ali, ajuda no efeito platô, prejudicando o processo de emagrecimento. Como eu falei, também há alteração dos hormônios de grelina e leptina, o que acaba atrapalhando os níveis de saciedade. E, no processo de emagrecimento, duas coisas são fundamentais: a saciedade e o autocontrole. E o autocontrole muito vem da saciedade. Quando a pessoa tem os seus níveis ali de saciedade equilibrados, é muito mais fácil a pessoa ter o quê? Um autocontrole melhor sobre os alimentos que ela vai comer. Por exemplo, se hoje à noite eu tenho um evento para ir, eu não vou ter a ideia medíocre e pequena de não comer nada e querer dar prejuízo nesse evento. O que eu vou agir de forma estratégica? Antes de eu ir para o evento, eu vou fazer o quê? A refeição da minha dieta normalmente. Vou comer a minha salada, a minha proteína, vou fazer o quê? Uma refeição ali que eu deveria fazer como outro qualquer dia. Porque quando eu chegar ali no evento, ao ter meus níveis de saciedade ali estabilizados, eu posso comer o que tiver ali, mas eu vou comer com uma forma que eu vou ter um autocontrole muito maior. Eu não vou cair em tentação, porque eu não vou ter impulsividade, justamente porque eu mantive a saciedade. É muito claro quando a gente consegue conectar os pontos. Outra coisa, quando a pessoa está no processo de emagrecimento, ela perde o peso, o corpo ele tenta ali fazer com que o corpo, aquela massa ali, que a pessoa volte ao peso que ela tinha anteriormente. Por que isso acontece? É como se tivesse ali uma linha daquele peso. A pessoa manteve aquele peso ali durante muito tempo, mais ou menos aquele peso ali. Ela vai e consegue emagrecer bastante, perdeu bastante peso. Se ela volta a ter ter os antigos hábitos, a tendência é que ela recupere todo esse peso, porque o corpo ele quer voltar para aquele peso antigo. Justamente por isso, quando a gente faz ali o processo de emagrecimento de forma estruturada, o que a gente faz? Quando a pessoa ela emagrece uma quantidade ali devida de peso ou ali passou o tempo necessário para esse processo de emagrecimento, a gente dá uma pausa nesse processo de emagrecimento, faz o quê? Tem que seguir uma alimentação de manutenção, ou seja, comer a mesma quantidade de calorias que o corpo está gastando. Antes estava comendo menos, mas chegou o ponto que a gente tem que comer a mesma quantidade, justamente para o quê? Manter aquele peso e sinalizar dessa forma para o corpo assim: espera lá, agora o meu peso é isso. Quando eu pesava 107 quilos, emagreci e cheguei aos 70 quilos, parar ali no 70 e consumir as calorias ali necessárias para manter esse peso. Mantém isso por tempo suficiente para que o meu corpo entenda que agora o meu peso é 70 quilos e não mais 107 quilos. Você compreendeu o que acontece no corpo e como que a ciência explica isso. Agora fica muito mais fácil, muito palpável e fácil de perceber por que isso acontece mesmo quando você faz tudo certo. O corpo, ele não sabe seu objetivo de querer um físico melhor, de querer ali eliminar a gordura. Ele não tem essa percepção. Você ali não está dando o suprimento calórico suficiente para ele sobreviver durante
fez isso durante muito tempo. Então ele tem esse mecanismo de defesa. Ele só está o quê? Percebendo que você está gastando mais calorias do que está ingerindo. Então ele entra em modo de defesa. Ele faz o que sempre fez. Desacelera, pisa ali no freio, gasta menos calorias. Justamente porque ele entra em um estado de quê? De sobrevivência. E sobrevivência é um ponto fundamental relacionado aos nossos mecanismos mesmos biológicos, às respostas biológicas que o nosso corpo tem. Agora vamos identificar o que as pessoas costumam fazer de errado. Normalmente as pessoas fazem o quê? Elas fazem o seguinte, elas seguem ali a alimentação em déficit calórico, elas seguem o déficit calórico, ou seja, comendo menos calorias do que o corpo precisa, que tem ali os gastos energéticos calóricos, a pessoa mantém esse déficit calórico durante muito tempo. E há um prazo limite ali de 4 a 6 meses para se manter esse déficit calórico. Eu não gosto nem de chegar a 6 meses, no máximo 5 meses mantendo esse déficit calórico. Gosto de não passar de 5 meses. Então, muitas pessoas o quê? Extrapolam esse tempo e acaba acontecendo adaptação termogênica. Então, esse é um erro que acontece. Um segundo erro é que as pessoas diminuem muito as calorias sem ter ali a percepção dos outros pilares do emagrecimento, como o treinamento, o sono, a hidratação, ou até mesmo a distribuição dos macronutrientes. As pessoas simplesmente diminuem a quantidade de comida, mas os macronutrientes ficam todos ali de forma desequilibradas. Um terceiro erro é, ao fazer a dieta, fazer uma dieta que seja abaixo do nível basal. Isso não é sustentável. Infelizmente, cansei de ver profissionais fazendo isso. E a partir do momento que a pessoa mantém uma dieta ali abaixo do nível basal, a facilidade que ela tem de perder massa muscular é muito maior. Acabam perdendo massa muscular e ao perder massa muscular, acaba o quê? Perdendo ali aquela musculatura que demanda energia para o seu sustento. E isso faz com que o seu gasto calórico em repouso diminua ainda mais. O outro erro que eu vejo muito é não ter estratégia durante a dieta. Há momentos oportunos para ter ali um consumo maior de carboidratos, por exemplo. Há algumas estratégias que são as seguintes: refeeds e diet breaks, nomes em inglês. Talvez você já tenha ouvido falar por aí. No mais, de forma resumida, são estratégias que a pessoa come uma quantidade maior ali de calorias, de carboidratos do que vem comendo, justamente para não permitir essa adaptação termogênica. E no fim, a pessoa diz ali para si, né, a pessoa não consegue entrar no platô e tudo mais. Ela diz para si que seu metabolismo quebrou, é um metabolismo lento, param tudo, desistem e voltam a ganhar todo aquele peso. O que você pode fazer aí para driblar essa adaptação metabólica? Eu vou te passar três estratégias que eu mesmo uso e também passo ali para os meus pacientes. Você pode usar aí também. Inclusive, caso você queira fazer parte do meu time, aqui na descrição tem um link. Clica lá e entre em contato para o meu time de fornecer todas as informações necessárias para você entrar para o meu time também. Clique lá e manda mensagem. Aproveita já para curtir aqui, para mostrar que você está gostando desse vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo quando ele acabar, porque agora nós vamos para a estratégia número 1. Treine força. Faça força ali no seu treino de musculação e tenha ali progressão de cargas. Isso evita que haja perda da massa muscular. Consequentemente, faz com que o seu metabolismo também seja o quê? Mais ativo, além daquele gasto ali agudo do treinamento. Porque a partir do momento que você faz força, exige da sua musculatura um determinado quê? Carga, repetição, aquele volume de treino, aquele tipo de treinamento, aquela resistência ali toda que você está exigindo da sua musculatura, isso sinaliza para ele o que? Espera lá, eu preciso dessa musculatura para sobreviver. Então, você treinando de forma, fazendo progressão de carga e tudo mais, é muito mais difícil que haja a perda de massa muscular durante o seu processo de emagrecimento. Eu priorizo sempre ali aumentar as cargas, nem que seja 1 quilinho a mais,
e é fundamental fazer exercícios que são multiarticulares. Por exemplo, o mais comum deles é o agachamento livre. A segunda estratégia é você aumentar ali o seu NIAT, que a gente falou que são as atividades ali corriqueiras do dia a dia. Suba escadas, caminhe mais, pare o carro mais longe para você ir caminhando durante mais tempo. Toda oportunidade, crie a oportunidade de ser mais ativo. Nada de ser preguiçoso. Preguiça é coisa de gente barriguda. Você quer ser barrigudo? Se você não quer ser uma pessoa barriguda, você tem que agir como uma pessoa que não é barriguda, ou seja, ser mais ativo, não ficar sentado, querer ficar parado o tempo todo, não. Ter essa preguiça de andar 2 quadras, 2 quarteirões para ir à padaria. Inclusive, a padaria eu nem recomendo, né? Mas você entendeu a ideia. Então, você tem que agir como a referência que você quer ser. Se você quer ser uma pessoa que é magra, que tem uma boa saúde, uma pessoa ativa, disposta, você tem que agir conforme esse padrão que você almeja e não com aquele padrão que você viveu durante todo esse tempo. Se você for sedentário durante o dia, eu sou uma pessoa sedentária, durante o dia eu fico a maior parte do tempo sentado. Então, se você também é uma pessoa sedentária, faça suas atividades físicas no fim do dia, faça cardio, dê um jeito nisso. O controle seu de passos durante o dia, você pode usar relógio, celulares para fazer. Eles medem o celular, muitas vezes mede isso de forma automática. Vai lá e confere, procura aí no Google como saber quantidade de passos e põe o modelo do seu celular. Você vai ter lá o passo a passo para chegar lá, para você ver quantos passos que você dá ali no seu dia a dia. A quantidade de passos que você deve dar no seu dia a dia tem que ser 10.000 passos. No mínimo, 10.000 passos é a meta que você deve bater. Aqueles dias lá que você... Isso é muito fácil de ver quando a pessoa já tem o costume de treinar e ela viaja. Ela não vai treinar nesse lugar, mas como ela está turistando, ela vai o quê? Conhecer os lugares. Ela vai caminhar mais do que o normal. No fim do turismo dela ali, no dia, vai lá e olha quantos passos que deu. Quando a pessoa é ativa, disposta para conhecer as coisas, é tão bom ter essa disposição de conhecer as coisas, de caminhar e tudo mais. Quando você caminha, você conhece mais as coisas. Se permitir, igual quando vai à praia, ao invés de ficar sempre parado, sentado, bebendo e comendo feito um ogro, caminhe, vai explorar mais adiante. Só de fazer isso, você conhece novos lugares, sua mente abre para mais opções. Enfim, quando você vai ver ali, você percebe que caminhou mais do que 10.000 passos. Então, o que? Significa uma forma ativa ali que você pode sustentar isso. A terceira estratégia é você dormir bem e ter o estresse mais controlado. A partir do momento que você dorme bem e tem um estresse mais controlado, os seus níveis ali dos hormônios que são relacionados à saciedade ficam equilibrados, o que favorece o quê? A não ficar comendo, ter ali impulsividade de comer comidas mais hiperpalatáveis. Além do mais, tendo o estresse mais controlado, o cortisol não fica muito ali em seu pico. E todas as formas de cortisol alto e esses outros hormônios relacionados à saciedade desequilibrados favorecem o acúmulo de gordura no nosso organismo. Cortisol alto, principalmente. Além de cortisol alto, aumenta muito a quantidade de cabelo branco. E, pior ainda, a forma de estocagem, né? Essa gordura que é estocada, principalmente quando a pessoa tem estresse elevado, de forma crônica ainda, aquilo ali, o que é crônico? Que é sustentado todo dia, todo dia, a pessoa estressando muito. Essa gordura que é favorecida ali para ser estocada no nosso organismo, ela vai, na maioria das vezes, o quê? Ser priorizada para que esse acúmulo aconteça na região abdominal, perto ali das vísceras, que é um dos lugares, dos piores lugares para que haja, que aconteça o acúmulo de gordura. Beleza, eu vou usar essas estratégias, Luiz, essas 3 estratégias que você me passou, mas eu sei que você tem mais. Eu sei que você tem aí um passo a passo, um framework para que eu consiga colocar de forma mais prática ainda essa forma para eu não ter ali mais nenhum tipo de possibilidade de ter uma adaptação metabólica. Eu quero emagrecer de forma definitiva, cansei desse efeito platô. O passo a passo deste vídeo é: respire, revisite o seu gasto calórico. Daqui a
4 semanas, 6 semanas, você deve o quê? Revisitar, analisar, reanalisar o quanto que o seu corpo está gastando, porque como você perde peso, tem que ser feito o quê? Uma nova reestruturação ali de saber quanto que o seu corpo está gastando de calorias. Estabilize com pausas pontuais, caso você esteja cansado demais. Utilize as estratégias necessárias ali para voltar a ter um ânimo. Muitas vezes o déficit está tão cansativo para a pessoa que é necessário ter esse abastecimento ali energético para que a pessoa tenha um ânimo melhor, para conseguir treinar melhor, dormir melhor e tudo mais. Isso o quê? Tem uma adesão prioritária. De nada vale se não tiver adesão. Suba o NIAT semanalmente. Toda semana busque ser mais ativo, aumente a quantidade de passos que você vem dando semana após semana. Preserve a massa magra com treino de força. O músculo é algo custoso para o nosso corpo, porque demanda energia. Então, fortaleça, crie e desenvolva mais músculos. Invista no sono e no controle do estresse. Eles são os seus maiores aliados metabólicos. Reduza o foco para além do peso na balança. Além ali do peso que você vai ali mensurando semana após semana, né, vendo quanto que você está pesando, há outras medidas que você deve levar em consideração. As principais são as próprias medidas corporais, ver quanto de cintura que você tem, então sempre meça antes de iniciar o processo de emagrecimento, meça a cintura, meça o quadril, meça a linha do pescoço. Se você quiser também medir a linha aqui do peito para saber como é que está desenvolvendo a musculatura, então tenha como base essas medidas, além do peso da balança e principalmente as fotos. Caso necessário, faça aí, não tenha vergonha, não precisa mostrar para ninguém as fotos, mas tire as fotos, porque lá na frente você vai ver a foto de trás e perceber o quanto que você se transformou. Por fim, escolha uma dieta que você sustente. O principal fator que faz com que as pessoas tenham ou não sucesso no processo de emagrecimento é a adesão. A adesão vem antes de qualquer protocolo ou dieta. Partiu se despertar e ficar magro de vez? O seu metabolismo ele não quebrou, ele simplesmente se adaptou. E é você aí que vai ter esse poder de escolher para onde que ele vai se adaptar. Você já sabe, caso queira a minha ajuda, o meu auxílio no seu processo de emagrecimento, entre em contato. Aqui na descrição tem um link para você conversar com o meu time. No mais, clique no botão de curtir, dá aí o seu like, aproveite para compartilhar esse vídeo com as outras pessoas e se inscrever no meu canal. No mais, veja esse vídeo que vai aparecer aqui ao lado e de nada.